eu sou Karine Ross, CEO e fundadora da consultoria de diversidade, equidade e inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental: saúde mental e bem-estar no trabalho e como isso favorece uma cultura inclusiva e times psicologicamente seguros. Estamos vivendo 4 crises simultâneas: econômica, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. O novo bilionário surgiu a cada 26 horas durante a pandemia, enquanto a desigualdade contribuiu para a morte de uma pessoa a cada 4 segundos. Esses números aterrorizantes fazem parte do relatório da Oxfam Desigualdade Mata, lançado na segunda quinzena de janeiro. Os 10 homens mais ricos do mundo mais que dobraram suas fortunas, de 700 bilhões de dólares para 1,5 trilhão. Por outro lado, a renda de 99% da humanidade caiu e mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza. No Brasil, o aumento da riqueza dos bilionários durante a pandemia foi de 30%, enquanto 90% da população teve uma redução de 0,2% entre 2019 e 2021. Os 20 maiores bilionários do nosso país têm mais riqueza do que 60% da população. A discussão sobre o atual modelo econômico do mundo tem crescido e passado por uma revisão, engajando empresas e indivíduos em busca de uma sociedade mais justa, igualitária e menos obcecada pelo consumo. A Oxfam, por exemplo, é um conglomerado de 19 organizações e mais de 3 mil parceiros que atuam em mais de 90 países na busca de soluções para problemas da pobreza, desigualdade e da injustiça, por meio de campanhas, programas de desenvolvimento e ações emergenciais. O nosso entrevistado de hoje, Felipe Brescancini, consultor e empreendedor social, é especialista em impacto social e novas economias desde 2012. É diretor de desenvolvimento de negócios do Sistema B Brasil, movimento global que usa os negócios como uma força do bem, redefinindo o sucesso para construir uma economia regenerativa, inclusiva e sustentável. Ele também é fundador e diretor do Think Twice Brasil, uma organização fundada em 2013 com o propósito de promover a educação em direitos humanos, cultura de paz, engajamento cívico como ferramenta de transformação da sociedade. Felipe tem estudado de que forma as gerações têm priorizado comportamentos pró-sociais em vez de acúmulo de riqueza nas decisões relacionadas à profissão. Os jovens da geração Z, por exemplo, não associam salário alto com sucesso profissional, segundo mostra a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes, Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, feita em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Para 42% deles, trabalhar com o que gosta vem em primeiro lugar, seguido por equilibrar trabalho e vida pessoal com 39% e ser reconhecido pelo que faz com 32%. Para apenas 31% desse grupo, ganhar bem pode ser associado como garantia de sucesso profissional. No mundo corporativo, as empresas têm buscado a certificação do Sistema B, no qual devem se comprometer a ter altos padrões de gestão e transparência, gerar benefícios sociais e ambientais, assim como fazer uma alteração no estatuto social, em que se comprometa a ser uma empresa para o mundo e não do mundo. Hoje no Brasil são 230 empresas certificadas e mais de 4.300 no mundo. Para falar sobre esses temas, vamos receber então Felipe Brescancini, pesquisador também dedicado ao tema do propósito do trabalho e impacto social. Além disso, ele é presidente do Conselho Consultivo da Plan International Brasil, uma ONG global que defende os direitos das crianças e é sócio da Virtuous Company, uma consultoria em governança corporativa, gestão, ética, diversidade, liderança e propósito. Ele tem mestrado em Psicologia Econômica pela London School of Economics and Political Science, LSE, no Reino Unido. É pós-graduado em Comunicação pela SPM e bacharel em Administração pela PUC São Paulo. Tem 2 certificados em Impacto Social pela Artemisia e pelo Yunus Social Business Center e em Economias para a Transição pela Schumacher College Brasil. Felipe, é uma honra ter você aqui.
Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e que a gente possa aí passar aí um tempo trocando sobre esses temas que são tão necessários para a sociedade e também para as organizações. Olá, Karine, muito obrigado. Eu que agradeço aí, uma grande honra, um convite para a gente conversar um pouquinho mais de temas que eu sou super apaixonado, estudo e acompanho há tanto tempo, então eu que agradeço aí o convite, estou louco para a gente conversar e ter novas ideias juntos. Aqui, gente, começou a chover, então talvez vocês ouçam aí um barulhinho da chuva no fundo. Então vamos começar. Eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer é um pouco desses dados, né, da pesquisa da Oxfam, né? Esses dados aí são cada vez mais surreais, né? A gente viu cada vez mais bilionários enriquecendo e cada vez mais pessoas empobrecendo e, de fato, não sabendo se amanhã vai ter comida, por exemplo, no prato, né? E eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você, quando você enxerga esses dados, né, essa pesquisa, qual que seria o melhor caminho para a gente diminuir essa desigualdade que é tão absurda? Claro, Karine, eu também me sinto super impactado por esses dados, né? Quando eu não lembro quando, mas quando me fui impactado por um dado como esse, né, que não é uma informação nova, a gente diria que desde os anos 80 essa desigualdade está crescendo cada vez mais, já vi gráficos e números assim bem impactantes desde então. Isso sempre me chocou muito, né? Por que pode ter uma desigualdade tão grande, principalmente pelo fato que essas pessoas que acumulam tanto, que se tornam os bilionários do mundo, eu sempre acreditei que não tem muito dinheiro, não tem muito o que fazer com esse dinheiro tanto acumulado, né? Então é muito aí uma mistura de poder, de conquistas, de ego, de individualismo. Então são vários fatores que eu estudo um pouco também mais pelo viés da psicologia e pelo viés da administração também, né? Nessa relação que as pessoas têm com o trabalho. Vamos conversar desse ponto mais para frente. Então para mim é muito impactante ver essas diferenças, né? E quando a gente traz um pouco para a realidade do Brasil, até trazendo uns dados, fazendo um pouco dessa conexão da psicologia com a administração, tem outros fatores que tornam isso, para mim, ainda mais chocante, ainda mais claro como a gente pode tocar nesse tema e como a gente pode criar novos mecanismos para mudar isso. E um desses grandes exemplos é a diferença entre salário de empresas, né? Tem empresas no Brasil que a gente chega a ter uma diferença de salário de 600, que significa que a pessoa que ganha um menor salário contra a pessoa que ganha o maior salário na empresa pode chegar a 600 vezes. Eu fico pensando, como assim, no Brasil, se alguém respeita o novo salário mínimo de R$ 1.200, tem alguém que ganha na média do ano mais de R$ 600 mil por mês, o que essa pessoa pode fazer para merecer ganhar tanto dinheiro, né? Acho que não tem como ter algo tão absurdo sabendo a realidade do Brasil e sabendo que uma pessoa que ganha R$ 1.200, mesmo que seja uma família de duas pessoas que ganham R$ 1.200 cada uma, é praticamente impossível sustentar a família tendo suas necessidades básicas supridas na realidade do Brasil, né? E só para concluir esses dados especificamente, tem empresas, né, pelo mundo e por muitos estudos que conseguem fazer 8 vezes essa diferença. Então, olha a diferença de 8 para 600. E como referência, no Brasil, essa média é cerca de 143, uma média, ou seja, esse número é bem alarmante, 600 é o caso mais extremo que foi estudado. E nos Estados Unidos essa média é de 70, então que é metade. Não deixa de fazer sentido ser 70 vezes, só que já prova um pouquinho a maturidade econômica e como esse tipo de temas são discutidos. E claro, sem entrar um pouquinho em toda a discussão econômica, que são países absolutamente diferentes em desenvolvimento econômico, serviços públicos e assim por diante, né? Isso é muito interessante, né, que você fala, é muito surreal, né, a gente pensar 600 vezes, né, como... E eu acho que o mais surreal é naturalizar isso, né? Porque esse dado é um dado que não é questionado, né? Simplesmente talvez como você falou, por status, por poder, por ego, a gente vai sustentando e entendendo que esse é um padrão natural, né? Que é assim que funciona, né? Que somente ascendendo você vai conseguir, de fato, atingir, sei lá, salários mais significativos. E aproveitando que você fez, né, a sua pesquisa no mestrado, falando um pouquinho sobre as gerações, como que você percebe
esses diferentes perfis, né? Se eu fosse falar assim, por exemplo, na época da minha mãe ou até meu pai, ou vamos lá, avó e vô, né, baby boomers ali tá mais para meu vô, para minha avó. Era muito comum ficar 30, 40 anos, né, basicamente no mesmo trabalho. Tinha esse foco muito também de ascensão, né, de crescer dentro de uma organização, e a gente percebe isso mudando, né? Talvez as gerações, por exemplo, Z, a millennials também, que é a minha geração, a sua geração, talvez busquem um trabalho que seja mais significativo. Eu queria que você contasse um pouco do que você tem visto em termos de pesquisa, que tem essa relação entre felicidade, né, felicidade, significado, né, propósito de vida e essa necessidade de enriquecer. Obrigado pela pergunta, Karine. Acho que só daí tem muitos caminhos que a gente pode conversar, mas eu vou conversando aos poucos. Se eu me empolgar muito, você vai me dando um caminho. Eu só queria comentar um ponto nessa história, né, da questão do dinheiro e dessa ascensão, né? Eu acho que o nosso desenvolvimento econômico, principalmente depois da Revolução Industrial, tem vários momentos que apontam na história como essa transição muito clara, mas, na minha opinião, o que ficou mais claro é essa ideia desse acúmulo individual de riquezas e de poder, né? Alguns vão lá atrás até os hunter-gathering, né? Que são os caçadores, e quando eles entenderam que os caçadores dentro da tribo podiam juntar o que eles caçavam para eles, e o acúmulo, essa ideia de acúmulo, de ser mais poderoso, ter mais coisa para você, nasceu um pouquinho daí também. Mas trazendo mais para os tempos de hoje, eu acho que a grande crítica que para mim faz muito sentido é quando essa ideia de acúmulo tornou as pessoas ainda mais individuais e ainda mais menos dependentes dos outros, especialmente à medida que essa ideia do dinheiro, por ser uma moeda de troca universal, passou a comprar cada vez mais coisa e ter cada vez valor. E hoje, né, nessa desenvolvimento aí dessa psicologia econômica, até o desse desenvolvimento de normas sociais em todo esse entorno, tem muitos autores que dizem, que fazem essa crítica, né, que a gente começou a associar tudo com o valor, como desde, né, a satisfação, o prazer, onde eu posso morar, a moradia, onde eu posso me alimentar, o que eu posso fazer no meu dia a dia, com o que eu posso trabalhar, tudo se associando, de certa forma, com esse poder financeiro que as pessoas associam, né? E aí, dentro disso, que para mim se abre uma grande caixa de discussão, né, de como realmente esse valor pode ser questionado, pode ser discutido, e qual a parte disso faz sentido, qual não faz sentido, e como a gente tem essa discussão muito conectada com o processo como um todo, né? E voltando um pouquinho para seu comentário, né, dessas gerações e de millennials e de baby boomers, eu também já fui bem mais a fundo para entender um pouquinho mais essa ascensão, né, e também tem vários caminhos para ver essa informação e como essa transição com o tempo foi, né. Primeiro que é sempre pensar, né, que essa ideia de baby boomers ali vai dos anos 50, final dos anos 40, é uma ideia de um pós-guerra, né? Então é bem um pós-guerra. Então sempre que eu fico tentando, né, naquele momento de empatia extra, para tentar se colocar na pele daquelas pessoas, eu nunca vou conseguir me colocar na pele daquelas pessoas, que imagino que por mais que a informação, né, viajava num ritmo absolutamente diferente do de hoje, imagino que é você pensar que há 10 anos atrás tinha uma guerra aqui entre países, morreram quantas pessoas, é tanque, é bomba, tudo destruído, né? Então, eu sempre trago esse ponto. Para mim é importante a gente pensar nos momentos e como essas informações se formam, né? E essa ideia dessa psicologia dessas pessoas se formam também. Mas de outro fato super interessante, quando a gente entra um pouquinho no detalhe, especialmente dessa ideia de dinheiro, né? E como objetivo financeiro, né? E a preocupação por ter dinheiro. Tem um estudo que eu acho muito interessante, que ele conseguiu identificar que na década de 70, esses baby boomers tinham a ideia de dinheiro, né, de ficar rico, bem específico, como o 8º objetivo dentro da sua lista de prioridades. E esse estudo comparável com isso foi feito, né, nos anos 2010, 2012, identificou que esse objetivo passou para ser o primeiro. Ou seja, isso para mim já dá um claro indício de o que era a ideia de trabalho, o que era a ideia de um pós-guerra, que as pessoas estavam se reestruturando, e só de ter família, ter onde morar, ter o que fazer, já era um mundo totalmente diferente, e como esse objetivo pode ter ido do 8º lugar para o primeiro, né?
e infelizmente também se conecta muito com a realidade de hoje, né, que é o que a gente falou um pouquinho no início, né, desses bilionários, essa ideia de ter mais dinheiro, de acumular mais recursos, que é bem uma área que eu tenho estudado cada vez mais, que eu acho muito importante como a gente entende e questiona esse ponto. E isso me leva e o ponto que eu queria trazer com isso é que, ainda assim, quando a gente vê essa nova geração, os millennials, a geração Z, que estão com uma relação muito diferente com causas sociais, com o trabalho, eu diria que é mais com o seu propósito no mundo, né, o seu papel na sociedade. Mas um dado muito interessante também é que não necessariamente essas gerações estão absolutamente desconectas do dinheiro, dessa riqueza. Eu acho que tem muita gente que traz um pouquinho essas variáveis como algo muito bom, maravilhoso, que eu concordo, claro, que mais pessoas conectadas com o papel social e conectadas com causas, que são os problemas, é importante, mas ainda assim, essa ascensão e esse desejo por dinheiro, por ter mais, continua muito forte. Tem um estudo de 2006, um pouquinho mais de 15 anos atrás, que apontou que 80% dos millennials tinham essa ideia de ficar rico como seu primeiro objetivo. Ou seja, é um estudo bem recente, então não é que essa transição está acontecendo muito. E trazendo um pouco mais para o tempo recente, né, teve um autor que chama Anthony Klotz, que escreveu um artigo sobre a grande renúncia, né, traduzido em português. E como tem também esse movimento, principalmente nos Estados Unidos, que aconteceu como um recorde em abril de 2021, que 4 milhões de pessoas saíram do emprego, pediram a demissão. E aí ele tem vários caminhos, questionando um pouquinho para entender por que isso pode ter acontecido, principalmente, claro, conectado com a pandemia, né, sendo que em abril de 2021 já era um ano depois do início oficial da pandemia. E ele traz alguns pontos como, né, o fator de burnout, que acho que isso é um tema que está cada vez mais falado, cada vez mais claro, que infelizmente tem muitas pessoas passando por isso, né, especialmente profissionais. Eu vou chegar lá na frente para contar um pouquinho mais da minha tese que eu escrevi no mestrado. E como essa pandemia causou um pouquinho essa ideia, né, essa epifania de repensar o que eu estou fazendo, repensar o que é o meu trabalho, né, não sei, pessoas menos conectadas, mais tempo em casa. Eu acho que tem vários fatores que muitos autores trazem, mas acho que só de ficar mais tempo em casa e não poder ver muitas outras pessoas já é um fator muito claro que as pessoas tiveram mais tempo para ficar em casa e momentos para pensar, como muitos propõem. E também a questão de trabalho remoto, né, que as pessoas começaram a desassociar um pouquinho a ideia que eu preciso estar ali, eu preciso estar trabalhando ali, fazendo aquilo ali. Então, grande parte dessas demissões foram muito do setor de entretenimento, como restaurantes, hotéis e casas assim. É um estudo que, para mim, ficou bem interessante como esse movimento está cada vez mais claro. E, claro, está nos Estados Unidos, onde a gente sabe que tem muitos estudos, muita referência como um dos números, né? Acho que somado essas pesquisas que você trouxe, né, bem recentes, são muito interessantes, né, muitas vezes, como você falou, né, a gente acaba generalizando as diferentes gerações e não é bem assim, né. E também tem muitas pesquisas, né, que vêm indicando que, além de um certo limite de renda, depois não há um bem-estar emocional, digamos assim, incremental, né, ou nem uma felicidade adicional. E aí a gente trouxe a Jeane aqui no nosso último episódio. A Jeane Pili, ela é budista, ela é instrutora de um programa aqui no Brasil, né, que forma professores, que é o Cultivando Equilíbrio Emocional. E nesse programa é muito trabalhada a questão dessa felicidade genuína, né, que é muito diferente da felicidade hedônica, né, que está vinculada, como você falou, a questão mais do material, né, das necessidades básicas sendo atendidas. E a felicidade genuína são essas qualidades que a gente oferece para o mundo, elas estão conectadas com essa visão também de impacto, né, de como que eu posso, de fato, me conectar com os outros para aliviar o sofrimento das demais pessoas. Como que você vê essa mudança acontecendo, né, dentro das organizações? A gente acabou de trazer esses dados, você trouxe mais, né, falando dos 600 vezes de diferença entre, muitas vezes, um CEO e às vezes um estagiário que está entrando dentro de uma empresa. Como que seria possível a gente começar a mudar essa mentalidade também dentro das organizações? Onde que você acha que poderia ser de fato essa mudança de chave? E aí, assim, tanto nesse nível pessoal, porque óbvio que nenhuma organização é transformada sem a gente não passar por essa ressignificação desses valores, mas se a gente tivesse que falar
como começar essa transformação? Por onde que você começaria? Claro, Karine, é um ponto bem importante, como a gente vê, né, esse papel das empresas, principalmente das pessoas na empresa. Só queria comentar um ponto que você falou antes dessa questão do dinheiro, né, que para mim me marcou muito também quando eu comecei a estudar esse ponto, né, de como as pessoas associam o dinheiro à felicidade. E até nas pesquisas que eu olho, no formato que que a academia olha, geralmente é bem para felicidade ou satisfação na vida ou bem-estar, bem com esses três, né, que são de certa forma conectados. E para mim ficou muito impressionante como, além desse estudo que você bem mencionou, que a partir de um certo rendimento mensal, as pessoas não conseguem encontrar um bem-estar, né, adicional. Até tem vários estudos que até tratam como felicidade ou até como satisfação na vida. Achei bem interessante, então está cada vez mais claro. E tem outras perspectivas também, né? Como, por exemplo, as pessoas que dão mais importância para o dinheiro, isso não consegue ter uma relação com uma satisfação maior. As pessoas que têm maiores objetivos financeiros, elas também podem ter uma menor satisfação na vida, por dar ênfase demais nesses objetivos. Quem tem maior renda também não necessariamente impacta a felicidade do dia a dia, então é difícil comprovar que isso seria possível. E até quem tem expectativa de riqueza, interessante, são todas formas de perguntar, mas são totalmente muito próximas, mas eu acho interessante que são até complementares, de certa forma, né? Quem tem essa expectativa de riqueza tem uma certa correlação negativa com o bem-estar. Então, para você ver que tem várias formas e vários estudos que estão deixando cada vez mais claro que, né, claro, acho que suporta um pouco essa discussão que a gente está tendo, é algo que para mim sempre fez muito sentido, mas é legal a gente trazer essa comparação. E quando a gente traz um pouquinho para a realidade de empresas e para as pessoas, na minha opinião, acho que um papel muito importante aí primeiro, né, como as pessoas enxergam essa responsabilidade que todos nós temos como cidadão, como, né, cidadãos aí do mundo e cidadãos da nossa sociedade, do nosso meio, do nosso país. Então, acho que cada vez é mais importante. Até quando eu fundei o meu instituto em 2013, a gente sempre teve muito claro esse olhar para ajudar as pessoas a despertar esse agente de transformação e ter esse olhar muito importante para como pode trabalhar, de certa forma, se identificar responsável e trabalhar de alguma forma nessa direção, que acho que continua sendo um grande desafio, mas eu acredito muito nesse caminho. Então, esse é o primeiro passo importante. E quando a gente pensa em empresas, e eu gosto muito de falar em trabalho, né, essa relação que o ser humano tem com o trabalho, né, como eu me vejo trabalhando, como eu me vejo performando, isso pode ser dentro de uma empresa, pode ser autônomo, pode ser informal, pode ser nas milhares de formatos de profissões que a gente sabe muito bem que existem. É muito importante aí como as pessoas têm esse olhar do que elas estão gerando para a sociedade, né? Qual o impacto socioambiental positivo que isso está sendo gerado. Claro que a explicação é simples, mas tem um desdobramento muito complicado, de acordo com a realidade de cada um, de acordo com o país, com a realidade com a realidade do país, a sociedade onde a pessoa está, a natureza do trabalho, assim por diante. Mas eu gosto muito de acreditar no poder das pessoas fazerem essa pergunta. O que isso está gerando para a sociedade? E eu posso falar do meu relato. E quando trabalhei 10 anos com marketing, e eu vi num determinado momento, né, da minha carreira ali, já mais para o final, que eu realmente não enxergava um valor, eu não enxergava algo que eu estava agregando. Eu estava realmente fazendo as pessoas acreditarem que elas precisavam consumir certos produtos que não necessariamente elas precisavam. Eu comecei a fazer um pouco essa transição, esse olhar, que aquilo não me realizava. Aquilo eu não via que fazia um sentido para o que precisa acontecer na sociedade. De novo, de forma alguma, isso é uma crítica para quem trabalha com marketing. Eu acredito muito, tenho uma grande experiência e guardo muitos amigos daí. Mas é só uma provocação muito importante para como as pessoas questionam e como a gente pode ter esse olhar para o que a gente está gerando no nosso trabalho. E aí eu levo um pouco essa provocação para as empresas, né, como você perguntou também. Eu acho que as empresas elas também têm um papel fundamental, pensando nas empresas, pessoas, essa cultura organizacional, que a gente sabe que no fim influencia e torna o ritmo de trabalho. Posso até comentar um pouquinho das descobertas que eu fiz na minha tese, como eu mencionei. Mas para mim as empresas ficam muito claro como elas têm que também ter esse olhar humano e ter esse cuidado para a gente não ficar nesse cultura organizacional, como a gente sabe muito bem que existem milhares de empresas que ainda têm uma cultura organizacional muito agressiva, muito violenta, que não mede impacto, que tem consequências desastrosas para o meio ambiente, para a sociedade e assim por diante. Mas como essas empresas indiscutivelmente têm uma responsabilidade.
Só que para mim aí a gente entra na vértice de poder e volta um pouquinho para o dinheiro, né? Essas empresas que são tão poderosas, tão grandes, que podem realmente ditar a regra dos jogos em muita regulamentação, como nos Estados Unidos, que o lobby é absolutamente legal, então é impossível não achar que as empresas têm uma influência absurda nas leis e na regulamentação do país. Então, como isso tem uma consequência catastrófica, né? Porque as empresas, à medida que elas não querem esse despertar, essa preocupação, esse olhar para o impacto que elas estão gerando para a sociedade de forma verdadeira, vai ser muito difícil de se mudar, né? Então, eu acredito muito que a mudança está acontecendo, mas hoje eu ainda acredito que o ponto acho que a COP26 deixou isso muito claro, né? Que a gente precisa acelerar muito o ritmo dessa mudança. Do jeito que está indo hoje, eu sou super otimista, mas eu tenho minha grande dificuldade de acreditar que vai dar certo, que a gente vai reverter isso a tempo, né? Como alguns falam aí, antes de acabar a vida na Terra, né? Sem ser muito drástico, mas é uma crítica que eu acho que faz sentido. Fê, eu queria que você trouxesse um pouco, agora fazendo esse paralelo também com esse trabalho do Sistema B, né? O Sistema B ele foi criado nos Estados Unidos, né, com essa proposta das empresas de um ambiente de trabalho gerar impacto mais positivo na sociedade, né? Garantindo de fato uma maior promoção de bem-estar social, as empresas serem mais eticamente responsáveis em relação a toda a sua cadeia, né, em relação ao impacto que ela está gerando no ambiente. E como que você vê as atuais lideranças, né? Como que as atuais lideranças elas podem atingir esses objetivos, né? O que precisa ser feito para que essas lideranças elas de fato atuem de uma maneira com esse olhar mais sistêmico que a gente está trazendo aqui? Claro, sem dúvida, é uma excelente pergunta, porque eu acho que isso se conecta com o ponto que a gente estava conversando justamente antes, e é por isso que eu acredito muito no formato de trabalho que o Sistema B tem para oferecer para essas empresas, né? Claro que eu tenho o meu viés suspeito de estar trabalhando lá, mas acho que com o Seu disclaimer chapéu, que eu fiz antes, né? Exato, meu chapéuzinho, mas como o disclaimer que eu fiz antes, que eu fiz essa transição, acho que eu posso afirmar que eu estou em algo que eu realmente acredito no propósito, me conecto muito com a forma de trabalho, né? Estou muito feliz de trazer dessa forma. Dando um breve contexto, né, o Sistema B também, o nome global chama B-Lab, é um movimento que nasceu em 2006 nos Estados Unidos, e o grande intuito foi realmente como tornar possível que as empresas façam essa medição do impacto socioambiental que ela está gerando para a sociedade e como a gente consegue questionar o modelo de sucesso e como a gente convida, exatamente como você falou antes, as empresas para uma economia muito mais equitativa, inclusive regenerativa, como um formato. E o papel que o Sistema B tem, né, que é o nome que a gente usa na América Latina, muito dar as ferramentas que é para as empresas consigam fazer essa medição do impacto socioambiental que elas geram. Porque imagina, considerar cada ferramenta, hoje na nossa ferramenta, a principal ferramenta que as empresas usam para fazer isso no nosso processo de certificação, que chama B-Impact Assessment, a gente já certificou empresas mais de 150 setores em 77 países. Então, imagina a complexidade que é fazer essas referências e esses estándares, esses padrões, para que as empresas consigam ter um nível mínimo aceitável para estar atingindo essa meta inicial dessa medição e para ser elegível para o nosso processo de certificação. E é sempre importante trazer que o processo de certificação, como ele é criado, é muito em conjunto com empresas que têm seus processos de certificação, o seu trabalho de estudo, de conhecimento em suas áreas específicas, e também com empresas, porque a gente sabe muito bem que tem milhares de empresas no mundo afora que têm práticas reconhecidas, práticas incríveis, que impressionam o mercado e que mudam o funcionamento de setores, de países, literalmente, e a gente aprende com elas para criar esses estándares juntos. Então é muito importante trazer que esse nosso formato da certificação, né, e como a gente cria a elegibilidade para as empresas serem certificadas, é uma criação em conjunto com todo mundo que está aí mundo afora fazendo isso e construindo essa nova economia nesse novo formato. Então, é um ponto super importante. E conectando com a sua pergunta dos líderes, né, que eu acho que exatamente isso também é um exemplo, como, por exemplo, os líderes podem procurar formas que essa medição do impacto socioambiental que está acontecendo pode ser feita. Então, isso já prova aí que tem claramente uma ação
claramente um reconhecimento que algo precisa ser feito e tem uma ação desses líderes, de forma alguma necessariamente o Sistema B acho que é um caso, um formato de fazer isso mundo afora, com tantas certificadoras e com tantos outros parceiros que a gente tem que fazer esse trabalho em conjunto, mas como existem infinitas não sei, mas muitas iniciativas mundo afora fazendo isso, e quando o líder de uma empresa tem esse olhar e aceita e reconhece a importância desses passos, né, para essa temática, que se conecta com sustentabilidade, se conecta com impacto social, se conecta com a vida dos colaboradores, se conecta com o meio ambiente da sua comunidade, como faz reciclagem, como a sua cadeia de valor é medida, impactada, como esse passo é um passo importantíssimo e como é possível fazer isso, né? Então, acho que um dos grandes caminhos é como os líderes têm uma preocupação verdadeira para fazer isso acontecer. E é por essas e outras que um dos critérios do Sistema B, depois que a empresa é certificada, ela precisa mudar algumas cláusulas no contrato que indicam apenas que ela está se comprometendo verdadeiramente, formalmente, que isso vai valer para a organização como um todo. Claro, quando ela certifica, a gente acredita que ela já está nessa jornada, mas a gente acredita que é mais um passo, uma formalização importante para como as empresas têm isso formalizado ainda mais, que elas têm esse comprometimento muito claro como uma prioridade para a organização como um todo. Por isso isso é colocado no contrato social, né, que na legislação brasileira isso é um dos documentos mais importantes da constituição de qualquer organização, né? E como, aproveitando que os nossos ouvintes, muitas são organizações, né, pessoas, profissionais de RH, lideranças, se você pudesse, para quem quer saber um pouco mais, né, como fazer essa certificação, qual seria um pouco desse passo a passo? Claro, o processo é um pouco diferente para tamanhos de empresa. Então, para empresas muito grandes, que têm uma certa complexidade, geralmente a gente mira a partir de $100 milhões de receita anual. Tem um processo que é um pouquinho mais detalhado, mas, claro, essa informação está no nosso site e vocês vão compartilhar aí, né, meus contatos, e no site Sistema B Brasil vocês encontram isso também para entrar em contato conosco. No caso de empresas menores que não têm essa complexidade, o processo é basicamente a empresa preenche esse B Impact Assessment, que é essa ferramenta online gratuita, esse é um ponto importante. A gente é um movimento global sem fins lucrativos, então é uma ferramenta, essa ferramenta em si ela é gratuita no processo de certificação, então qualquer uma empresa pode acessar e preenchê-la, que chama bimpactassessment.net. Então a empresa preenche isso e à medida que ela completou o preenchimento dessa ferramenta, ela vai submeter os resultados, a gente vai fazer um B-Evaluation, como a gente chama, que é fazer uma avaliação inicial, confirmar algumas perguntas, esclarecer algumas coisas que não ficaram claras, e a partir daí, com esses esclarecimentos feitos, a gente confirma a pontuação da empresa, porque no B-Impact Assessment ela tem uma pontuação mínima que ela deve atingir, são 80 pontos entre 200 para ser inicialmente elegível, isso não garante que ela será elegível, mas é um primeiro passo que ela precisa atingir, e a gente vai para a verificação, então ela entra numa fila, tem os analistas específicos do B-Lab que fazem esse processo, que é onde a gente mantém a credibilidade, o processo dessas certificações, desses padrões globais, como eu mencionei anteriormente. E nessa fila de verificação ela vai passar por uma verificação de caso algum documento, que é uma mini auditoria, né? Um documento, alguma coisa seja necessário, e a partir daí ela vai se tornar uma empresa certificada. Esse processo todo é 100% confidencial, a gente não fala para o mercado abertamente, algumas empresas gostam de abrir publicamente que elas estão no processo de certificação e têm interesse, não tem o menor problema, e no passo que a empresa é certificada, assim, ela tem um perfil público aberto, onde as pessoas vão ver que elas são uma empresa B, e a gente valoriza muito essa comunidade, então a partir daí muitos outros eventos, encontros e ferramentas disponíveis para as empresas B são colocadas em prática para fomentar, e como a gente tem vários caminhos de criar iniciativas em conjunto, ou que as empresas consigam mesmo atingir, chegar em empresas de fora que têm o interesse, ainda não conseguiram certificar ou não puderam, mas têm interesse em valorizar e valorizam e querem contratar produto e serviço de empresa B, então tem vários caminhos, a gente valoriza muito o movimento de empresas B globalmente, como a gente falou, são mais de 4.300 no mundo, e a gente está muito feliz por isso também. E pensando um pouco aqui no Brasil, né, você falou, né, que são vários países e eu achei muito interessante isso que você trouxe, esse compartilhamento de experiências, né, em relação às diferentes empresas e que essa prática ela é feita muitas vezes a várias mãos, né? Como que você vê essa maturidade das empresas aqui brasileiras em relação à certificação? Você acha que você tem
percebido, né, que as empresas elas estão mais interessadas? Você vê esse movimento cada vez mais acontecendo? E quando aquelas que começam a passar pela certificação, será que elas entenderam bem o nível de comprometimento que essas pessoas, né, que a organização como um todo, as lideranças, os sócios precisam estar? Como que você vê isso, às vezes comparado a outros países, assim? Claro. Essa acho que é uma boa notícia que eu fico muito feliz de compartilhar, que primeiramente, que como global, no mundo inteiro, vou voltar. Essa é uma notícia muito importante de compartilhar, eu fico muito feliz por isso, que no mundo como um todo, né, a gente cresceu a busca de empresas para certificação em 60% nos últimos 2 anos da pandemia. Então, acho que isso conecta um pouco com aquilo que a gente conversou antes, de mais pessoas realmente refletindo e repensando o papel que elas estão fazendo, especialmente pela empresa. Então, acho que é uma notícia que a gente está muito feliz, estamos aqui prontos para isso, trabalhando nessa direção. E, além dos Estados Unidos e Canadá, alguns países fora dali onde nasceu, né, que, pela proximidade do Canadá, o movimento está muito grande no Reino Unido, em alguns países da Europa, na Austrália, na Nova Zelândia também, e aqui alguns países da América Latina, sendo que o Brasil é o precursor que está trazendo mais aí as empresas certificadas. A gente realmente está com um volume muito grande de trabalho. Isso também tem um dos motivos é que a Natura foi a primeira empresa de capital aberto a certificar no mundo. Então, também foi um grande marco, isso aconteceu em 2014, foi um grande marco para a empresa estar certificada e estar participando desse processo como um todo, e mudou um pouquinho também a percepção e a dificuldade e a imagem, né, que o Sistema B e a certificação do B-Lab tinha no mundo. Para empresas até de capital aberto, elas podem passar por isso. Isso trouxe um movimento muito importante para empresas brasileiras, e por isso que a gente está hoje como mais de 230 empresas certificadas no Brasil. E a gente acredita muito que isso está crescendo. O Brasil é um dos países que está mais crescendo com empresas de muito grande porte, mas mesmo como crescimento na América Latina, a gente é o país que está mais crescendo com esse nível de empresas interessadas em fazerem o processo de certificação. Então a gente fala que a gente tem um grande, o feliz fato que a gente está com um crescimento orgânico muito grande. Então a procura de empresas por conta delas, né, sem a gente fazer uma prospecção ativa, está acontecendo bastante. A gente está muito feliz por isso, e a gente está também numa constante melhoria de processo, né? Como a gente melhora esse processo, a gente deixa esse processo mais claro para a empresa, a gente cria outras ferramentas para as empresas poderem passar no processo de certificação. Isso é um ponto que eu não mencionei no início, que além da certificação, como funciona, né, a gente tem um custo para essa certificação, né? Então, depois que a empresa submete oficialmente o B-Impact Assessment, ela paga um prepayment, que a gente chama, para começar o processo de certificação, e quando ela é certificada, ela paga uma taxa de certificação, que é de acordo com o faturamento, é uma taxa de certificação anual, e a empresa passa por uma recertificação depois de 3 anos. E dentro do processo, a gente também tem programas, como a gente chama, que são outras formas de trabalho pontuais, que a gente ajuda a empresa a preencher a ferramenta. A gente pode também ajudar a empresa a fazer isso, a utilização dessa ferramenta com a cadeia de fornecedores dela, para ela fazer essa medição mais abrangente, se ela quiser ter essa medição de impacto ainda mais, né, mais completa em todo o meio de atuação que ela faz. Então a gente tem alguns outros caminhos de programa que a gente ajuda as empresas que estão nessa etapa inicial a preencher a ferramenta. Isso a gente faz aí, né, uma proposta à parte, e claro, estamos super à disposição para conversar com quem tiver interesse. Não, é muito legal, assim, saber, né, que, é claro, é um processo que não é simples, é longo, mas eu acredito que esse é o caminho, né, e é importante a gente falar, né, o quanto que isso também está conectado às práticas de ESG. Eu acho que as empresas, né, que não olharem para isso, de fato, elas não vão sobreviver, né, Então, quando a gente vê, né, iniciativas como o Sistema B e outras certificadoras, e a gente vê cada vez mais, por exemplo, bolsa de valores, né, para uma empresa querer fazer abertura no IPO, ela tem que ter, pelo menos no conselho, grupos subrepresentados estando lá. A gente percebe que não tem como voltar atrás, né? Esse é o caminho, né? Não é passageiro, não vai ser moda, isso tá para ficar. Então, todo mundo que está aqui nos ouvindo, é muito importante depois acessar o site do Sistema B, buscar se informar um pouco mais sobre como fazer esse processo de fato ser efetivo dentro da organização. E aí eu queria retomar talvez um pouco da sua pesquisa, né? Você
você estudou, né, na sua tese de mestrado um pouco as atitudes dos profissionais brasileiros, né, e principalmente os millennials, se demitindo muitas vezes de empregos fixos em busca de formas de trabalhos mais significativas. É claro que é importante a gente fazer um disclaimer aqui, que é uma parcela, né, da população, vivemos esse país extremamente desigual, aqueles que talvez têm condição de se demitir e buscar um trabalho mais conectado ao seu propósito. A gente tem visto esse movimento muitas vezes acontecendo na pandemia, essa parcela da população muitas vezes percebendo que trabalhar em casa é um trabalho mais significativo e muitas vezes a empresa né, retomando o seu trabalho presencial e cobrando às vezes a presença dessas pessoas fez com que muitas pessoas repensassem um pouco esse modelo. E eu queria que você compartilhasse aqui com a gente um pouco do que você tem visto e estudado, como que a gente não chega nesse momento de saída. É claro que tem a ver com a cultura da empresa, né? Você contou da sua própria história, né? Você falou, poxa, eu passei 10 anos no mercado e olhava para aquilo de marketing e via que eu não tinha, eu não me sentia um trabalho pleno. Mas onde que está o ponto assim, que está pegando, né? Por que esses profissionais estão saindo, né? Estão fazendo essas demissões? O que a gente as empresas podem fazer hoje para repensar os seus processos e não perder tantos talentos aí que muitas vezes são muito preciosos para a organização? Claro. Não, super importante a forma como você colocou dessa transição, né, de como essas pessoas procuram voltar. Claro, muito obrigado, Karina. Acho que é outro ponto super importante que eu gosto muito de tratar, especialmente com esse olhar que eu quis dar para essas pessoas, né, que muitos chamam de transição, é como fazer essa transição de carreira, de profissão mesmo, no sentido que elas tinham uma inquietude muito grande de procurar algum trabalho que seja mais significativo, né? Até o termo em inglês meaningful, ele é bem específico, acho que é bem poderoso para essa questão, que é um significativo no sentido que tem algum significado, que tem alguma relevância, que tem algum ponto. E até nessa pesquisa ficou muito, a maioria dessas pessoas que falaram sobre isso falaram que essa ideia de significativo era uma ideia de ser útil, de ter uma relevância para a sociedade. Então, achei bem interessante que elas mesmas pontuaram dessa forma, sem eu sugerir, claro, para não influenciar. E para mim, o que foi legal fazer essa pesquisa foi que, à medida que eu fui conversando com essas pessoas, elas foram me relatando que foi um exercício muito interessante para elas fazerem meio que essa retrospectiva de carreira, que eu começava sempre essa pergunta ali antes de escolherem a faculdade. Então, foi um passo importante para entender como elas fizeram essa escolha e como elas fizeram esse processo de escolher uma faculdade, de trabalhar. Eu até pergunto no início se elas tinham interesse em alguma profissão que elas sonhavam no início. Eu lembro que somente uma tinha. Ela começou, estudou a profissão que ela queria, não deu certo, mudou depois, mas pelo menos uma tinha o sonho de infância, foi o que ela tentou fazer no início. E para mim, as grandes descobertas dessa pesquisa, né, da forma como eu consegui fazer, foi muito que esse processo que as pessoas passaram para chegar a uma crise no meio da carreira, para fazer essa transição que elas precisavam, né, todas relataram que elas passaram por um ambiente, uma forma de trabalho muito tóxico, estressante. Várias pessoas falaram que voltavam chorando do trabalho todo dia por um tempo. Então foi um burnout assim declarado, indiscutível. Muitas delas passaram por isso, cada uma com a sua intensidade, claro. E à medida que a gente foi conversando e entendendo, né, acho que esse é o objetivo dessas pesquisas, conseguir fazer uma certa correlação entre os indícios que as pessoas estão dando, foi que ficou muito claro, como para mim a maior sugestão da pesquisa, que nenhuma delas puderam passar por um processo de autoconhecimento para estudar, para decidir a faculdade. Então é importante pontuar um processo de autoconhecimento antes de conseguir decidir a faculdade, que especialmente no modelo brasileiro agressivo de vestibular, de uma concorrência de ranking, para você conseguir estudar na faculdade que você quiser, especialmente na questão pública e privada, que é uma desigualdade absurda, de qual a maioria das pessoas que conseguem estudar nas faculdades públicas são que tiveram uma educação de qualidade, a grande maioria das vezes privada no passado, é uma realidade do Brasil,
fechando esse parênteses, que elas, quando elas fizeram, não tendo esse processo de autoconhecimento feito, isso levou muitas delas a tomarem uma decisão equivocada. E elas mesmas afirmaram isso. Ou seja, que elas estudaram algo que no fim das contas não conectava com elas, elas tiveram influência do pai, influência da sociedade, que elas queriam pensar como uma profissão no futuro. Pequeno adendo que eu não, nessa pesquisa, então, eu não estudei muito a questão do dinheiro, eu tentei estudar, mas abria uma outra caixinha que não permitia eu dar o foco devido, mas até um dos pontos que eu quero estudar mais para frente, fazendo esse olhar com essa transição e com o dinheiro também, que é super importante, mas elas tiveram esse ponto que elas queriam fazer essa transição e tinham claramente que elas não tinham essa conexão com a forma como elas estudaram, com a forma como elas começaram a carreira, até que em um determinado momento elas vão fazer uma quebra muito clara de transição, e a grande maioria pediu demissão mesmo e foi procurar. E o mais interessante é que a maioria não já tinha um caminho específico, eu vou sair daqui para fazer isso, como foi um pouquinho o meu caso, eu tinha meio que um norte, mas eu não tinha um caminho específico. Eu acho que isso também é um indicativo muito forte que era algo muito sério, era uma transição muito necessária. E como você falou no início da pergunta, que é um ponto muito importante também, que a gente está falando de uma realidade muito desigual, então essas pessoas sim tinham um certo ponto de privilégio, tinham recursos, tinham suas economias para fazer essa transição, para poder se dar, né, o privilégio de fazer essa transição também, que infelizmente não vale para a realidade de todo mundo, especialmente no Brasil. Então foi essa transição muito importante. E até só um pequeno comparativo, né, com aquele fato que a gente falou antes da grande renúncia, que aconteceu em abril de 2021 nos Estados Unidos, eu acho que é algo bem diferente, né? Porque é um momento diferente, é uma reflexão diferente, são pessoas diferentes, uma realidade social diferente. Mas esse olhar para essa minha pesquisa, para esses brasileiros que fizeram essa transição, para mim ficou muito claro que houve uma falha no processo de educação, no processo de preparo para como essas pessoas estavam se tornando profissionais, podiam fazer essa escolha. Isso se conecta com a sua pergunta também anterior das empresas, né? Como as empresas podem fazer esse papel, esses talentos, e ter certeza que elas valorizam isso e respeitam isso aí no processo. Isso para mim é um dos grandes indicativos, né? Como as empresas valorizam mais as pessoas têm esse processo de autoconhecimento, como as empresas valorizam o processo de avaliação, o processo de feedback de uma forma, né, humana, de uma forma integrada, não de uma forma hierárquica, não de uma forma para fazer uma escala, né? Muitas empresas elas têm uma escala, um ranking de talentos, um ranking de pessoas que não têm o talento suficiente, que é uma escala nada mais que forçada, numérica, para que as pessoas possam ter um destaque, um bônus maior para as pessoas melhores e possível demissão para as piores, e quem está ali no meio vai sempre ter um planejamento de salário diferente. Então, esses são alguns indícios que a forma como isso é manejado pelas empresas, de uma forma muito agressiva, muito pouco humana, muito pouco consciente, pensando nesse respeito nas pessoas, no momento das pessoas, e como a saúde mental, o bem-estar pode ser valorizado. E lembrando que a questão do propósito em si, do propósito da organização das pessoas, também acho que é uma outra pergunta mais profunda que a gente pode conversar um pouco mais também. Uhum. Eu queria falar agora um pouquinho das atitudes pró-sociais, né? Que é um tema que você tem estudado também bastante, né, nas suas pesquisas. Como que você vê que as atitudes pró-sociais, né, no local de trabalho, você acredita que elas são de fato, né, elas podem influenciar outras pessoas a praticarem comportamentos semelhantes? Como desenvolver essas habilidades, essas competências, né, para que de fato as pessoas cultivem essas atitudes mais pró-sociais? A gente está focando no local de trabalho, mas é óbvio que uma vez quando a gente vira essa chave, a gente olha a sociedade como um todo, né, na minha comunidade, talvez dentro de casa, no local de trabalho. Como que a gente pode cultivar esses comportamentos mais pró-sociais? Ótimo, adoro esse tema, e eu acho que desde que eu descobri só esse termo pró-social, para mim já se conecta muito comigo e fala muita coisa, né? Dando esse breve contexto, né, a ideia do comportamento pró-social são essas atitudes e comportamentos, ou mesmo traços de personalidade, que as pessoas realmente querem fazer algo
de bem, algo para o bem comum, ou algo positivo, algo benéfico para o próximo, ou mesmo para o meio ambiente, né? Tem o pró-ambiental também, que é um termo usado, mas geralmente pró-social fala um pouco disso tudo, como a gente está realmente consciente, querendo fazer algo que gere esse bem, que tenha esse efeito positivo, né? Primeiro, no ambiente de trabalho, também tem um estudo mais de um estudo que mostra que isso sim tem um efeito contagioso, num sentido positivo, né? Especialmente no momento de pandemia, que isso infelizmente está sendo discutido muito, mas que tem sim um efeito de contágio para as pessoas, que à medida que se comporta mais socialmente, tem esse olhar muito claro, mais pessoas têm esse interesse, isso gera uma faísquinha seguinte, e eu acredito também tem vários autores que escrevem muito isso da psicologia evolutiva, como a gente também é um ser humano que tem esse olhar e preza sim pelo bem comum e preza sim pelos outros, mas à medida que, né, a desigualdade, os problemas do mundo foram se avançando, a gente abriu muito espaço para o poder, para o medo, para a insegurança, para outros vieses que tomam muito conta da gente, um pouquinho que a gente falou no começo, né? Então isso está muito claro. E no comportamento pró-social, também, além das empresas conectando um pouco com o que a gente conversou no início, né, desse olhar para o dinheiro, também é interessante que tem muitos estudos que mostram que pessoas podem ser mais felizes quando elas estão gastando dinheiro para os outros, então nem que seja um presente, tem uns estudos que é, né, ganhar um dinheirinho e doar alguma coisa para alguém ou ajudar alguém em vez só de comprar uma coisa para você, e gastar com os outros para suprir necessidades fundamentais, então como casos muito reais que a gente sabe da desigualdade, pessoas que estão em condição de rua, você pode, por exemplo, dar uma comida ou dar um conforto para uma pessoa como essa, isso também tem claramente uma felicidade, esse ato traz uma felicidade para as pessoas. Só o fator da motivação, essa motivação em ajudar, dá esse nível também, agrega esse nível de satisfação para quem está fazendo essa ajuda e para quem está recebendo. Então, que ainda é mais legal, que não é só o comportamento pró-social, mas tem um efeito positivo, claro, além do que foi dado para essas pessoas que receberam isso também. E um outro que eu acho muito interessante, que até uso o termo bem específico em inglês, né, que é otherish, que é esse olhar um pouco para os outros, ou centrado no outro, mostra também que mudar esse mindset, que é muito egoísta muitas vezes, mas para esse olhar mais centrado nos outros, mais, né, do inglês do selfish para o otherish, melhora muito, claramente melhora o seu bem-estar. Então, acho que essas formas de ver, essa forma de estudar, né, dentro da psicologia, eu acho muito, muito importante, porque no fim das contas a gente vê que claramente a gente consegue mostrar que um comportamento positivo, um comportamento pró-social, tem efeitos positivos para todo mundo. Eu acho que isso é até um pouco, né, pensando na minha forma de ver, pensando um pouco no ser humano, isso é até muito óbvio, mas claro que a gente precisa muito de ciência, muito para estudar isso e está cada vez mais comprovado. E como a gente pode conectar isso muito com o nosso papel na sociedade e, de novo, com o trabalho, de novo, com as empresas. Porque quando as empresas tomam essa decisão de ter certeza que elas estão medindo o impacto socioambiental, por exemplo, um dos caminhos que isso pode acontecer, como a gente falou antes, ela claramente está com um olhar pró-social, pró-ambiental. Quero ver o que está acontecendo, quero me preocupar e quero gerar algum benefício e fazer algum acompanhamento, fazer alguma coisa boa para isso acontecer. Então, como é legal e como é possível a gente olhar isso pelas lentes dessas pessoas, os líderes das empresas, que esse comportamento, essa ideia, também fica muito claro quando a gente pensa em trabalho. E claro que, como eu falei anteriormente agora da questão do medo da insegurança, acho que as empresas também, né, um dos grandes desafios é como elas se conectam também com o medo, né, de, eu preciso investir alguma coisa nisso, eu vou deixar de ter dinheiro para isso, eu vou ser questionado do meu posicionamento, como vai ser o meu papel. Eu acho que isso é um pouco do trabalho que eu acredito que eu faço, e eu tenho esse comprometimento de me dedicar para isso, a minha vida mesmo, e como organizações como a que eu represento hoje, como o Sistema B, fazem esses caminhos para que a empresa possa encontrar um forma. Por isso que eu acho tão poderoso esse caminho, sabe? Caminhos que, assim, ferramentas, ajudas, uma mão que a gente dá para as pessoas que lideram essas empresas darem o primeiro passo. Porque é tão importante, e eu conheço tanta gente trabalhando em tantas empresas muito grandes que estão claramente fazendo nada, que é muito desesperador. É muito desesperador. É algo que ainda me gera
uma certa agonia, mas eu respiro fundo e penso nas empresas boas e nas mudanças boas que estão acontecendo, mas para mim continua sendo tão desesperador quanto a concentração de bilionários que você trouxe no início. Quantas empresas têm um impacto absurdo e elas sabem disso e são muito grandes e têm um lucro absurdo, mas continuam fazendo nada porque nessa regra do jogo, né, como essas empresas, essas pessoas foram estimuladas no que a gente chama de desenvolvimento socioeconômico a fazer, né? Fê, eu tô olhando aqui o nosso tempo, assim, nossa, essa conversa é muito legal, né? Eu acho que você trouxe tantas pesquisas aqui para gente, né? Trouxe tantas reflexões profundas. E talvez acho que a última pergunta que eu queria trazer é um pouco, talvez, dessa reflexão mais individual, né, que você fez, né, você, né, Gabi, minha amiga, um beijo para Gabi, que está aqui também, tenho certeza que ela vai ouvir esse podcast, mas em 2013, né, vocês fizeram, acho que foi até um pouquinho antes de 2013, né, Felipe, me corrija aqui, vocês fizeram uma viagem que foi uma viagem, né, realmente transformadora por mais de 40 países, experienciando na pele, né, violações de direitos humanos, né, em locais como Oriente Médio, Ásia, África. E eu queria que você contasse um pouco de quais foram as viradas de chaves que você fez e que você teve com essa viagem, assim. Conta pra gente um pouquinho como que às vezes uma experiência de autoconhecimento que a gente pode fazer pode de fato despertar esse olhar, né, esses comportamentos mais prossociais que a gente trouxe aqui. Claro, claro, com o maior prazer, adoro falar dessa viagem, faz tempo que eu não falo muito dela, mas eu sempre gosto de falar. Foi um projeto em 2014... A gente sempre resgata, né? A gente sempre... Nossa, mas eu adoro. Você tá virando meio notícia velha, mas, putz, eu adoro e sempre quero falar. Até quando a gente falou antes, eu fiquei pensando, nossa, meu, tão bom, tão legal pensar nisso, e é isso que eu quero contar. Foi em 2014, 2015, foi logo que eu saí do trabalho, eu fiz isso com a Gabi, minha esposa, que a gente tinha esse mesmo questionamento, de certa forma, né? Aí um dos privilégios da vida é de encontrar pessoas tão importantes que transformam tanto, que a gente se fortalece e cria novos caminhos, né? Estamos aqui conversando por essas e outras. E a gente teve essa ideia de fazer essa viagem de pesquisa, a gente até chamou de experiência de empatia, a gente queria colocar a empatia em prática e conhecer aí realidades, culturas e realmente pessoas, né? Pessoas pelo mundo afora que tinham esse olhar diferente para tudo que estava acontecendo e, infelizmente, ver também os problemas, né, os problemas que a desigualdade social causa, os problemas que, né, tantas violações de direitos humanos que acontecem, infelizmente, eu acredito, em todos os países aí, e a gente, no fim, acabou sendo uma viagem por um pouco mais de um ano, por 40 países, foi muito intenso, muito marcante, eu sempre digo que a gente está ainda resgatando o fôlego, porque foi algo muito... O objetivo foi fazer na pele, vivenciar essas experiências e conhecer essas pessoas ali no dia a dia mesmo, né, como campos de refugiados, vilarejos muito remotos, em países como na África, no Zimbábue, que eu até lembro da família Os Kassondi, que foram amigos que a gente guarda, infelizmente a gente não consegue manter contato por limitações de redes sociais e da realidade de internet pelo mundo, a gente guarda muito bem os nomes, as memórias, os sorrisos de todas as experiências que a gente teve. Como aprendizado, assim, né, um olhar macro, que para mim foi essa experiência, eu sempre gosto de começar pelo lado positivo, e foi que um dos caminhos que a gente decidiu por essa experiência foi conhecer o trabalho de organizações sociais pelo mundo, que fazem um trabalho importante para melhorar condições de vida para muitas pessoas, né? Então, grande parte de conhecer essas organizações sociais e conhecer essas pessoas que eram beneficiárias desse trabalho que elas faziam. Eu acho que foi um caminho muito feliz que a gente encontrou, super recomendo. Eu acho que para mim essa foi uma das grandes mensagens que eu guardei para minha vida, né? Que tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente se dedicando, reinventando, fazendo o que não tem. Eu lembro muito bem de tantos casos que pessoas começaram a criar uma organização social que hoje é uma escola para centenas de crianças no vilarejo, literalmente sem nada. Teve a decisão, começou a falar com o poder público para pedir recursos, pedir uma terra para construir escola,
Esse se chama Remy, que trabalha na Tanzânia, que eu falo com ele até hoje também, que é um cara incrível, muito admirável. Então tem vários casos que a gente foi guardando e guarda para a vida de pessoas, de muita coisa boa que está acontecendo muito afora. Isso para mim é indiscutível. E como a gente falou um pouquinho antes, tantos movimentos, tantas organizações e pessoas estão fazendo isso, né? E outro fator muito legal foi como a gente foi recebido. Porque, querendo ou não, a gente era muito estranho, às vezes não falava o mesmo idioma, e muitas vezes nessas comunidades muito mais remotas, como os Kassonde, como eu mencionei, o pai da família falava inglês um pouquinho, mas não falava muito bem, e a família não falava. A gente ficou com eles ali uns 4, 5 dias. Então imagina como é que a experiência de receber pessoa X ali, a gente dormia literalmente na cabana, não sei o nome exato, mas uma casinha realmente de barro, que era da filha dele, ela cedeu pra gente espaço, a gente ficou ali. Então, de cada lugar que a gente ia, a gente ficava com esse choque do impacto, meu Deus, quanta desigualdade, quanto problema, mas que linda essa organização fazendo esse trabalho tão bonito e que legal essas pessoas tão humanas, e resgata muito o que a gente está falando antes do pró-social, são muito pró-sociais, muito respeitosas, muito carinhosas, davam tinha que não tinham pra gente, fazia de comida, fazia um agrado, ajudava a tomar banho, que eles tomar banho em contexto que a gente não sabia nem como era. Então foi uma experiência muito legal por isso. Por essas e outras, e esses amigos que a gente guarda aí pelo mundo afora. Eu tenho amigos hoje, agora na Mongólia, que ele até veio aqui, que é um dos caras da organização social, ele até veio aqui visitar, eu levei ele para lugar em São Paulo, foi incrível. Um amigo meu no Burundi, que eu falo, um amigo no Irã, então pelo mundo afora, que são conexões muito legais. E também, claro, né, dos desafios, né, acho que a gente viu essa desigualdade, esses problemas sociais que acontecem mundo afora, que eram os nossos objetivos, que infelizmente não é muito uma novidade para alguém, e algo de todos esses desafios, a desigualdade que me marcou muito, que eu acho que até, né, são pequenos pistas que acho que a vida vai te dando para você olhar essa pesquisa, olhar, né, onde você quer estudar e entender mais e pesquisar, que é o que a gente está falando no dia de hoje, foi que eu notei que, qualquer cidadezinha, qualquer lugar, por menor que seja que a gente ia, tinha uma desigualdade muito absurda, de pessoas morando em situações assim, degradantes, em condições de vidas mínimas, e você via casas grandes, com carros importados, com carros caríssimos, caríssimos. Eu acredito, cidades muito, 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 muito pequenas no interior de um lugar que é realmente muito pouco desenvolvido, que você via só de andar no lugar que você vê, né? Muitos lugares que não tem iluminação, quantas casas que são feitas de madeira e claramente não tem saneamento básico, assim por diante, são coisas que você consegue ver a olho nu, só você vê que você identifica, né? Muito difícil, infelizmente. Então isso para mim foi uma das grandes, né, apesar do lado positivo, como eu comecei falando, isso foi algo muito marcante, como essa desigualdade, esse olhar que as pessoas têm para ter mais, para se sobressair, para comprar mais coisa, para consumir, para ter do melhor, vale para qualquer cantinho eu acho que vale para qualquer cantinho do mundo. Claro que eu acredito que tem uma diferença muito grande entre religiões e como cada religião também vê esse olhar para o próximo, mas acho que para um próximo podcast a gente pode conversar mais a fundo nisso. A gente tem aqui já o episódio 2 com o Felipe, 3, 4. Por favor. Vai ter que ser só sobre propósito. Por favor, é verdade, nem entra muito nessa, não, por favor. Maravilha. Queria agradecer aqui a sua participação. Acho que passou tão rápido, foi muito rica essa troca. Acho que conseguiu dar um pouco do panorama, um pouco do seu trabalho, da pesquisa, do Sistema B, como que tudo isso se conecta de fato. A gente está nesse novo movimento, né, de empresas que são mais inclusivas, que estão buscando esse comportamento mais ético, mais responsável, como que a gente também se engaja, né, se torna de fato essa pessoa mais engajada também com comportamentos mais pró-sociais. E se você pudesse deixar talvez uma mensagem e quiser também compartilhar de repente algum link, alguma referência sua, algum trabalho seu que você queira deixar aqui para as pessoas depois acessarem, acho que esse é o momento também. Claro, perfeito, cara. Muito obrigado. Fico muito feliz mesmo de conversar, de trocar essas ideias. Fico feliz da vida. Fico com um monte de ideia aqui também juntos. Eu vou anotando aqui outras coisas que eu quero pesquisar, outras coisas que eu tinha para olhar.
Eu acho que, em primeiro lugar, sem dúvida, eu posso mandar os links dessas pesquisas, eu tenho tudo, eu sou meio nóia organizacional, então eu tenho tudo anotadinho aqui, depois eu te mando essas referências para você colocar aí. E de verdade, pode compartilhar meus dados de contato aí, fico super feliz de falar sobre o tema. Quem quiser saber mais, quem tiver referência para compartilhar comigo dentro dessas temáticas, eu anoto tudo, eu quero ver tudo, que à medida que você vai pesquisando, mas você acha que você sabe, já está estudando muito, sempre aparecem milhares de caixinhas aí, que eu acho que eu super gosto e recomendo, né? Eu acho que como mensagem, né, primeiro, essa minha linha de pesquisa, como a gente trouxe no início, que eu queria trazer, né, que é um pouquinho essa hipótese de caminho que eu acredito, né, eu quero deixar essa provocação para todo mundo que está ouvindo a gente, é muito como a gente pode olhar, né, como indivíduo, como cidadão mesmo, o que a gente tem de necessidade verdadeira, o que a gente realmente precisa consumir, precisa ter, e como isso se linka com essa nossa vontade de ter mais, de ter cada vez mais. Eu acredito que isso é na escola, de muitas pessoas, e como a gente é criado nessas normas sociais, salvo exceções de realidades bem diferentes mundo afora, mas eu acredito que a imensa maioria do mundo já tem esse treinamento aí, esse condicionamento, eu diria. Então, como a gente pode respirar fundo e começar a questionar muito o que a gente precisa e o que a gente quer, para quebrar um pouco essa ideia de ter cada vez mais, especialmente por esses dados que eu fui trazendo, né? Eu acho que tem cada vez mais indícios claros de pesquisas e da ciência que mostram que isso não vai trazer mais satisfação. E ao passo que, como à medida que a gente reconhece isso e começa a entender que existe uma mudança muito grande, a gente pode mudar bastante a prioridade de comportamento, de decisão, do que a gente trabalha, onde a gente vai, o que a gente compra, mesmo que a gente vê na televisão, nessas infinidades de plataformas sociais, assim por diante, e como é muito possível a gente fazer aos poucos aí um pouco eu gosto de frasear isso como essa inversão de prioridades para a nossa vida, né? Porque a gente quer decidir como isso pode acontecendo e a gente pode ficar, e para mim o grande lindo dessa narrativa é que a gente pode realmente ser mais feliz, estar mais bem conosco, estar mais bem com a sociedade e assim por diante. E o ponto final para mim é que eu super acredito, eu acho que a gente está fazendo essa transição, essa é uma transição, uma dica, provocação mais específica, mas essa transição global que está acontecendo, acho que está cada vez mais clara, está cada vez maior, então acho que o convite é vamos acelerar, porque tá acontecendo, acho que a gente precisa acelerar, porque eu acho que tem muita coisa não tão boa acontecendo e essa transição precisa acontecer. E eu fico super à disposição e agradeço muitíssimo aí o convite, de verdade, super aí para a gente marcar um próximo, vamos deixar digerir essas conversas que vai gerando tanta coisa para a gente conversar mais. Já vamos deixar aqui no stand-by aí, episódio 2, 3, então, né, acho que o próximo vai ter que ser depois a gente explorar um pouco mais essa questão do propósito, né? Fechado. Muito obrigada, Fê. E, gente, eu não tenho dúvidas, né, que o caminho para a regeneração das organizações é por meio da compaixão, lideranças cada vez mais conectadas consigo, né, e obviamente com seus times, fornecendo mais escutativa, senso de unidade, propósito e oportunidades de desenvolvimento que tantas pessoas desejam, né? E se você quer saber mais sobre bem-estar, saúde mental, está aqui curtindo esse podcast, se você tiver qualquer sugestão, pode mandar no Insta, @somosniwa, ou se você preferir, pode ser por e-mail também, contato@somosniwa.com.br. Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.